Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar fundo num projeto que, olha, promete redesenhar a segurança e talvez até a vida urbana aqui no Rio de Janeiro. Estamos falando de uma expansão tecnológica, assim, bem grande, um sistema de vigilância inteligente. Já estão chamando de muralha digital. Exato, a proposta pelo que a gente levantou é bem ambiciosa. É usar a inteligência artificial, milhares de câmeras, para monitorar a cidade de um jeito nunca visto antes. A promessa é de uma capacidade de análise que, assim, supera muito a humana, né? Processando milhares de coisas ao mesmo tempo, em segundos. Uma transformação bem radical mesmo, na forma como a cidade é observada, gerenciada, e a nossa missão aqui é justamente essa: organizar e apresentar as informações que a gente tem sobre essa iniciativa, tentar entender os detalhes por trás dessa muralha digital que estão levantando. Ok, então vamos começar pelo básico, o nome oficial do programa. Certo. O projeto central se chama Civitas. É uma sigla, né? Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública. Civitas. Isso. E o marco inicial, pelo menos o que foi divulgado, foi o anúncio da instalação das primeiras câmeras inteligentes. Isso saiu em 22 de outubro de 2025. E os números já dão uma ideia da escala do negócio, né? A meta principal que eles divulgaram é instalar 15 mil super câmeras até 2028. É um número bem expressivo. Muito. Sim. E tem um detalhezinho que aparece em algumas fontes, é bom notar. Falam dessas 15 mil super câmeras, que seriam as mais avançadas, né? Mas também mencionam um total de 20 mil câmeras da prefeitura nesse mesmo prazo. Ah, então peraí. As 15 mil seriam o filé mignon tecnológico dentro de um conjunto ainda maior. Exato. Tipo isso. Essas 15 mil seriam um núcleo de alta tecnologia dentro de um parque de vigilância municipal maior, de 20 mil câmeras no total. Entendi. Então é um salto em quantidade e em qualidade. E tem metas de curto prazo também, imagino. Tem sim. O que a gente viu aponta para um objetivo de ter 3 mil dessas novas, das inteligentes, operando já até dezembro de 2025. Dezembro agora. Isso. E na época do anúncio, lá em outubro, já tinham instalado 652 dessas câmeras inteligentes. Olha, pra gente ter uma ideia, né? Antes do Civitas, o COR, o Centro de Operações Rio, que era referência em monitoramento, operava com bem menos câmeras. Bem menos. As fontes falam em algo tipo 4.200 câmeras. Depois chegou a 5.000. Mas tinha aquele problema, né? A dificuldade de ter gente suficiente para ficar olhando todas as telas o tempo todo. E é exatamente aí que está a mudança fundamental que o Civitas propõe, né? Não é só ter mais olhos, é ter olhos inteligentes. A peça central dessa nova fase é a inteligência artificial, a IA, que está embarcada no sistema. Então não são só câmeras gravando, elas estão, pensando? De certa forma, sim. A tecnologia que eles descrevem permite que as câmeras detectem automaticamente e em tempo real um monte de coisa. Pessoas, veículos e, o que é crucial, comportamentos que o sistema aprendeu a identificar como suspeitos ou fora do normal. E a capacidade de processamento que eles citam é o que realmente, chama atenção. Analisar até 3 mil situações por segundo. 3 mil por segundo. E qual seria a comparação com uma pessoa? Olha, a informação que a gente analisou compara isso com um operador humano. Uma pessoa conseguiria identificar, no máximo umas 3 situações estranhas numa imagem cheia de coisa, né? Um carro correndo muito, uma moto na calçada, uma aglomeração que surge do nada. Entendi. A IA multiplica isso de forma exponencial. E essa capacidade de análise, claro, alimenta outras funções. O sistema permite fazer buscas quase instantâneas em horas e horas de gravação, cruzando dados de reconhecimento facial com informação de placa de veículo, por exemplo. Isso para a investigação é uma ferramenta muito poderosa. E por trás dessa inteligência toda tem um software específico, né? Uma IA com um nome próprio, pelo que eu vi? Tem sim. O material detalha uma IA proprietária que foi desenvolvida pela própria prefeitura. Chama Iris. Ela é a base que usa conceitos como visão computacional. Visão computacional. Explica um pouco melhor. Basicamente, é a capacidade do computador enxergar e interpretar imagens.
mais ou menos como um humano faria. Ou até melhor para certas coisas, né? E também usa machine learning, o aprendizado de máquina. Que é quando o sistema vai ficando melhor sozinho, né? Conforme processa mais dados. Exatamente. E análise preditiva, que tenta identificar padrões para, quem sabe, antecipar alguma ocorrência. Visão computacional, aprendizado de máquina, análise preditiva, são termos que a gente ouve cada vez mais. E na prática, o que essa tal de íris consegue fazer, segundo o que foi divulgado? Olha, a lista de capacidades é grande. A íris foi projetada para fazer reconhecimento facial automático em lugar público, ler placa de veículo, e aqui tem um detalhe interessante, mesmo que a placa esteja meio apagada, danificada, incompleta. Mesmo assim. Parece que sim. Ela também pode gerar alertas automáticos para as autoridades quando detecta alguma atividade que foi definida como suspeita. E essa parte da análise preditiva, como funcionaria? A ideia é que a íris possa ajudar a priorizar investigações ou direcionar a atenção da polícia com base em padrões, sabe? Por exemplo, identificando combinações de fatores ou sequências de eventos que, historicamente, aconteceram antes de crimes em certas áreas. Entendi. Tentar antecipar. E ela também é treinada para reconhecer eventos anômalos em tempo real. O que seria um evento anômalo para uma IA? Tipo, O material dá exemplos. Aglomerações repentinas, fora do padrão para aquele lugar e horário. Gente correndo como se estivesse fugindo. Perseguição de carro. Ou até interação física que pareça briga, violência. O objetivo que eles declaram é permitir uma resposta mais rápida, talvez até preventiva em alguns casos. é um sistema bem complexo. E ele não se baseia só no que as câmeras estão vendo, né? Pelo que entendi, integra outras fontes de informação também. Exatamente. A íris foi pensada para ser um centro de informações. Ela se conecta e processa dados que vêm do Disque Denúncia, da Central 1746, que é o canal da Prefeitura, do banco de dados do Instituto Fogo Cruzado, que mapeia tiroteio, Nossa! e também de sistemas que monitoram ônibus, VLT, essas coisas. E até a iluminação da cidade. É uma tentativa de criar uma visão única e inteligente do que está acontecendo na cidade. Faz sentido. Além dessas milhares de supercâmeras pela cidade, tem outro componente-chave nesse projeto que reforça essa ideia de muralha digital. São os pórticos digitais. Isso, esse é um ponto bem estratégico. O plano que descreveram prevê a instalação de 56 pórticos, ou semipórticos digitais. E a localização deles é fundamental. Vão ficar nas principais vias de tráfego e, o que é mais importante, em todas as entradas e saídas de rodovia do município do Rio. Todas. Todas. As entradas e saídas rodoviárias. A Avenida Presidente Vargas, por exemplo, é citada como uma via que vai receber essa estrutura. Basicamente, é como criar uma fronteira eletrônica monitorada. Tem prazo para instalar esses portais? Tem um cronograma em fases. Os primeiros 16 portais estão previstos para serem instalados até março de 2026. E a meta de completar os 56 seria em 24 meses, a partir do começo dessa fase. E a função principal desses pórticos, o que eles fazem exatamente? O foco principal é rastreamento de veículo, total. Eles são equipados com leitores automáticos de placa, ou LPR, né? E a tecnologia que anunciaram seria capaz de identificar até placa clonada, comparando com um banco de dados. Sério? Até clonada? É o que dizem. Além disso, monitoram fluxo, movimentações de veículos consideradas suspeitas nessas áreas de acesso e potencialmente até de pessoas. Funcionam mesmo como barreiras digitais conectadas lá no sistema Civitas. A ideia, então, é controlar quem entra e sai da cidade por estrada e por onde os carros andam aqui dentro. Essencialmente, sim. O objetivo que eles colocam é permitir uma resposta mais rápida para crimes que envolvem carros, tipo fuga, roubo, e facilitaram muito o rastreamento de veículos usados em coisas ilegais, permitir reconstruir rota, identificar padrão de deslocamento. Ok, então o cenário é esse. Milhares de supercâmeras inteligentes, com a IA Iris analisando o comportamento na cidade toda, e esses portais digitais monitorando as fronteiras e as vias principais. Como isso tudo se traduz em aplicação prática no dia a dia da segurança, da gestão da cidade, segundo o que foi divulgado? As aplicações que eles descrevem são muitas.
No combate direto ao crime, o ponto que mais batem na tecla é acelerar investigações e monitoramentos. E tem uma função que se destaca nas inscrições, que é a tal da busca descritiva. Busca descritiva. Isso é diferente do reconhecimento facial? É diferente, mas complementar. O reconhecimento facial busca uma pessoa específica, né? Onde está o fulano X? A busca descritiva permite procurar por características visuais mais gerais. Ah, tipo... Por exemplo, um investigador poderia pedir para o sistema: acha para mim vídeos nessa área, nesse horário, onde aparece alguém de jaqueta vermelha e boné azul, ou carregando uma mochila de tal cor. Isso ajuda muito quando você não tem a identidade do suspeito, só uma descrição. Faz todo sentido. Deve filtrar horas e horas de gravação muito mais rápido. E o reconhecimento facial direto, a busca biométrica, também está no pacote. Tá sim. O material confirma que o sistema vai ter capacidade de fazer busca biométrica, ou seja, comparar as imagens das câmeras com bancos de dados oficiais de fotos, de procurados pela justiça, por exemplo, para ver se uma pessoa de interesse passou por ali. Uhum. Então, com essas ferramentas juntas, busca descritiva, biométrica, rastreamento de placa, fica bem mais fácil seguir o rastro de suspeitos, sejam pessoas ou veículos. Reconstruir os trajetos deles pela cidade com muito mais agilidade. E já tem algum resultado divulgado dessa operação inicial do Civitas? Algo concreto? Olha, as informações que saíram em outubro de 2025 diziam que, desde o início da operação do Civitas em junho de 2024, que ainda era uma fase piloto, inicial, o sistema já teria ajudado na solução de 2.800 inquéritos policiais. Nossa, 2.800! E além disso teria gerado uns 160 mil alertas em tempo real para as forças de segurança nesse período. São números bem expressivos para uma fase inicial, hein? Inclusive, teve uma declaração do prefeito Eduardo Paes sobre o sistema que deu o que falar, né? Deu sim. Foi uma fala bem forte, direta. Ele afirmou, segundo as fontes: lamento pelas pessoas que cometem irregularidades e crimes, mas a vida de vocês vai virar um inferno. Uau! É uma declaração que mostra a expectativa altíssima que eles estão colocando na capacidade dessa tecnologia para reprimir e investigar, né? Pessoal, só um parênteses rápido aqui. Se vocês estiverem gostando dessa análise detalhada das informações sobre o Civitas, por favor, compartilhem o canal e deem o like. Ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo a fundo para vocês. Fecha parêntese. Boa. E vale lembrar que as aplicações do Civitas, pelo que está descrito, não ficam só no combate ao crime mais grave, não. Tem um componente forte de fiscalização urbana também. Sim, usaram até uma expressão curiosa para isso, a babá malvada. O que seria isso na prática? Na prática, significa que o sistema de câmeras inteligentes também vai ser usado para monitorar e potencialmente multar ou gerar ações contra infrações urbanas do dia a dia. Coisas que muitas vezes passam batido ou dependem de um flagrante ali na hora. Que tipo de infração, por exemplo, o que eles citaram? Deram exemplos como descarte irregular de lixo e entulho em lugar proibido. Uma câmera poderia identificar a placa do carro que jogou o lixo, sabe? Entendi. Outros exemplos: moto andando em cima da calçada, carro andando na contramão. São situações que afetam a ordem da cidade, a segurança no trânsito, a qualidade de vida e que a prefeitura quer combater de forma mais automática, usando a tecnologia. Isso se encaixa naquela ideia maior de cidade inteligente, né? Onde a tecnologia ajuda a gerenciar vários aspectos da vida urbana. Exatamente. A documentação do projeto indica isso, que a expansão do Civitas foi pensada para se integrar com outros sistemas de gestão da cidade. Como assim? Os dados das câmeras processadas pela Iris poderiam, por exemplo, alimentar painéis de controle para otimizar a iluminação pública. Tipo, apagar a luz onde não tem ninguém passando. Ajustar a rota de coleta de lixo vendo onde acumulou mais. Monitorar em tempo real o ponto de alagamento quando chove forte. Agilizar a resposta para acidente de trânsito. A ideia é ter uma visão mais completa e rápida da cidade. Faz sentido. Agora, um projeto desse tamanho... Milhares de câmeras, IA, portais, integração de sistemas, isso deve custar uma fortuna, né? Como está sendo financiado? Olha, as informações indicam que a implementação e a operação dessa expansão estão rolando dentro de uma parceria público-privada, uma PPP.
Ah, uma PPP. Isso. A empresa parceira que mencionaram é a Smart Luz. E o custo adicional para o município, especificamente para essa ampliação da vigilância, é estimado em uns 180 milhões de reais por ano. 180 milhões por ano. É um investimento considerável. E claro, né, um sistema de vigilância tão onipresente que usa reconhecimento facial, rastreamento constante, inteligência artificial para analisar comportamento. Isso levanta discussões importantes sobre privacidade, sobre controle social. Como a prefeitura está lidando com essas questões, pelo que a gente sabe? Esse é, sem dúvida, um dos pontos mais delicados, né? E que gera mais debate público. A posição oficial da prefeitura que a gente vê nas fontes é que o sistema vai operar seguindo rigorosamente a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Que é a nossa lei brasileira que regula como os dados pessoais podem ser usados, né? Coletados, armazenados, compartilhados. O que mais eles disseram sobre as garantias? Eles afirmam que a operação do Civitas vai ser feita só por funcionários públicos, concursados, para tentar garantir o sigilo, a segurança da informação. Outro ponto que eles destacam bastante é que o sistema só agiria, por exemplo, fazendo uma busca biométrica ou rastreando um carro se tiver um pedido oficial justificado das autoridades, polícia, Ministério Público. Não por conta própria para ficar monitorando o cidadão aleatoriamente. E quanto à transparência da tecnologia em si? A Iris, essa aí é proprietária, como garantir que ela não tem vieses, que não funciona de um jeito que a gente não entende? Então, a prefeitura prometeu, segundo o material, fazer auditorias externas periódicas no sistema e manter um certo nível de transparência sobre os algoritmos da Iris. Além disso, anunciaram a criação de um comitê de governança ética. Um comitê. Sim, um comitê que teria especialistas de fora, gente da área jurídica, de direitos digitais, para acompanhar a implementação, o uso da tecnologia, dar recomendações e supervisionar. E o prefeito também falou diretamente sobre privacidade, né? Naquela linha da declaração sobre o combate ao crime. Falou. A declaração que atribuem a ele é: as pessoas não precisam temer invasão de privacidade desde que respeitem as leis. Essa é a mensagem central deles. O foco do sistema seria só em atividade ilegal ou infração, e o cidadão que anda na linha não teria o que temer. Entendido. Apresentada a posição oficial sobre as garantias. E para a gente fechar essa análise dos fatos disponíveis, qual é o status atual do projeto? Próximos passos. Olha, pelas informações mais recentes que a gente acessou, de outubro de 2025, as supercâmeras ainda estavam em fase de teste de calibração. A previsão oficial para o início da operação plena mesmo do sistema Civitas, já com mais capacidade, é a partir do primeiro semestre de 2026. Primeiro semestre de 2026. E tem alguma mudança na aparência das câmeras? Algo que a gente vai anotar na rua? Tem sim. Informaram que vai ter uma padronização visual. As novas câmeras inteligentes vão ter cores, um design específico, com a identidade visual da Prefeitura do Rio. O objetivo declarado é tornar o monitoramento mais ostensivo, mais visível para a população. Deixar claro onde a vigilância está presente. Resta a questão: até que ponto a busca por eficácia no combate ao crime justifica a implementação de uma vigilância urbana tão onipresente?